Então, nós somos a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer, que eu sou o coordenador científico desde a fundação, não só de doença de Alzheimer, mas de todas as demências. A dona Dirce sabe, já são quase 300 reuniões em 23 anos. É bem gratificante, até me mantenho atualizado sobre esse assunto. Eu estudo esse assunto desde a Faculdade de Medicina, estou formado há 42 anos, né? Então, passando aqui já, ó. Essa é a minha turma de formandos, em 1982, medicina da USP, hoje UCSPA, naquela época a Fundação Faculdade Católica. Eu sou aquele barbudinho lá, escondido lá atrás. E eu era o bebê da turma, que eu entrei com 17 anos, em 1977, recém-feitos, e saí com 23. E hoje eu estou aqui com quase fazendo 66, com 42 anos de formado. Então, essa primeira parte aqui, ó, o título que eu escolhi esse ano foi Boas Novas, né, os meios de comunicação adorariam anunciar boas novas no assunto, a cura da doença. Bom, ainda não é bem assim, né? Tem milhares de pesquisadores pelo mundo inteiro. O Congresso Mundial de Alzheimer aqui esse ano foi em Toronto, Canadá, e eu acompanhei online. Se eu não vou presencialmente, eu acompanho. Ele reúne, assim, 6 mil pesquisadores. Meus pais estão com 90 anos, eu com 66 quase. O que significa hoje a palavra ageísmo, né? A gente ter dificuldades de aceitar a idade, né? Ou de achar todo mundo velho. Então, esse é um recorte do Jornal do Brasil, de 1904, quando a expectativa de vida do homem era 40 anos, no Brasil da mulher era 44, e ali dá a manchete de que o ônibus entrou numa casa humilde e matou a velhinha de 42 anos. Hoje a expectativa de vida da população brasileira se aproxima dos 80 anos, 78 anos, se não me recordo, pelo IBGE, e em alguns lugares ela passa de 84, como em Veranópolis, por exemplo. A descoberta de Alexander Fleming, mas chegou a ser comercial só nos anos 30. Os médicos que a desenvolveram ganharam o prêmio Nobel. Então a penicilina foi um marco que mudou, inclusive, o desfecho da Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os soldados morriam de gangrena. Olha só, que envelhecer é um processo irreversível, claro. Desde que a gente deixou o paraíso, desde que deixamos de ser Adão e Eva, a gente passou a envelhecer. Esse é o destino. Alguns tipos de câncer têm cura. Câncer de próstata, câncer de mama. Vários tipos de câncer, quando detectados cedo, antes de metastatizar, são curáveis. E a doença de Alzheimer ainda não. Ela é inexoravelmente progressiva. Uma doença cruel, indigna, que rouba a memória e a dignidade dos nossos queridos familiares. Em 2020, nós estamos aqui entre 2020 e 2030, né? Estamos na metade. A gente está na faixa dos 60 milhões de portadores. Eu diria que está mais para 65 milhões de portadores. 10% desses vivem nos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Num país de 300 milhões de habitantes, tem 6,5 milhões, quase 7 milhões de pacientes com Alzheimer, de famílias com pacientes com Alzheimer. E nós aqui beiramos os 3 milhões hoje em dia. Até 2050, daqui a 25 anos, se nada for descoberto e seguir as curvas de envelhecimento que a gente tem tido, nós vamos ter perto de 150 milhões de pessoas com Alzheimer, dependendo das outras. É um número muito grande. E os diagnósticos de demência, a cada 3 segundos, se eu diagnostico uma demência. Bom, lá no meu consultório, na minha prática, todo dia eu faço pelo menos um novo diagnóstico, quando não 4. Quando não 4 novos pacientes chegam, diariamente, com diferentes fases de perda de memória. Mesmo na fase inicial, a doença é dura, a doença é cruel. Dura de aceitar e difícil de lidar. E uma das nossas finalidades é instrumentalizar vocês para o seu envelhecimento e para os seus familiares que saibam lidar
como se pode hoje em dia, como se deve, com os recursos que a gente tem, para a gente ter a consciência tranquila que está fazendo certo e não o errado. Demência, pessoal, é a perda da mente. É o quadro clínico completo. Demência, perder a mente. Nós estamos falando de pessoas que viveram uma vida intelectualmente saudável. E aí começa a ter perda de memória, todo mundo sabe que o esquecimento é o sintoma que as pessoas mais se preocupam, mas também se orientar no tempo, no espaço, que dia é hoje, né? As pessoas têm que fazer força para pensar que dia do mês é hoje, dia da semana, todos nós aqui sabemos que hoje é sábado, mas a pessoa se perde, mesmo dentro da semana. Às vezes a gente fica, vou falar o que é esquecimento normal, o que é esquecimento patológico, a gente fica assim, mas hoje é quarta ou é quinta? Será que é dia da faxineira ou não? Será que é dia de levar os cachorros para dar banho na pet? É hoje? Então, por um dia da semana, a gente pode ficar em dúvida. Por um dia do mês, a gente pode ficar em dúvida. Hoje é dia 27, ou seria 26, ou 28? Mas a gente não vai muito longe disso, né? O mês, eu imagino que todos nós saibamos que mês estamos. E um dos sintomas é o paciente chegar lá, que já não é tão inicial assim, e eu perguntar que mês é, e ele me dizer, fevereiro, não é? E está longe. Em que ano nós estamos? Que é mais chocante ainda. Ué, 1975. Não é? 1975? Então, assim, mas aí dizem, mas isso aí está escancarado, né, doutor? Mas ninguém perguntou. A pessoa se aposentou, foi, né? Não tem compromissos de acordar e ter que fazer alguma coisa, talvez não vá ao banco, não pague boletos, não tem que saber que dia é hoje. Então, demência é o quadro completo, assim, é a síndrome clínica. Perda progressiva das capacidades mentais, incluindo orientação espacial, temporal, as pessoas que a gente conhece, todo mundo, joga a primeira pedra quem não passa por isso, encontra pessoas conhecidas e não consegue cumprimentar porque não consegue dizer seu nome. Mas não são pessoas da nossa convivência, do nosso dia a dia, da nossa família. São aqueles colegas e pessoas do nosso passado, com quem a gente estudou no colégio, que a gente conviveu no serviço militar, né? Ou em algum outro emprego, e há muito tempo a gente não vê e tem dificuldade de chamar a pessoa pelo nome, normal. Já estou pulando aqui, ó. Então, esse trabalho feito por colegas meus, lá em 2002, 23 anos atrás, eles entrevistaram todos os idosos da cidadezinha de Catanduva, uma cidade pequena do interior de São Paulo, para ter uma boa amostra. E eles já pegaram esses números aqui, ó. Na idade que eu estou, um pouco mais de 1%, quase 1,5% das pessoas já estão demenciadas, já estão com problemas de memória. Aliás, para ter demência, não é só um rebaixamento do que a pessoa tinha, é que incapacite uma vida autônoma, ou seja, é uma perda de capacidades mentais que torne a pessoa dependente de outros para ajudar. Tem que ter essa condição. Não é assim um simples esquecimento. Eu ando esquecido, mas eu ainda vivo bem sozinho. Se você ainda vive bem sozinho, não está o tempo todo deixando o gás vazando, queimando a comida, deixando a porta aberta, por 1000 motivos. Então você não tem demência. Mas se isso começa a acontecer seguidamente, se perder na rua, aí já tem que aceitar ajuda. E veja que isso aqui vai mais que dobrando, praticamente dobrando, a cada 5 anos. Com a faixa dos 85 para cima, a idade que meus pais estão, e muitos aqui, 40% praticamente das pessoas está dando sinais de demência. Mas depois dos 90 anos, a curva meio que dá uma achatada, ela não sobe tão rápido assim, é uma curva exponencial, né? Na época, multiplicando a população de Catanduva pela população assim do Brasil, fazendo a proporção, se estimava em 1.200.000 pacientes, 23 anos atrás. Mas a gente acredita que isso aumentou 100 mil novos pacientes por ano em 20 anos. Quando a gente chega na faixa dos 90,
ou a gente já demenciou, ou então talvez não demencie mais até os 100. Aí parece que a gente foi poupado. Eu gostaria de ser assim, um super ager, a gente chama, super idoso. Não por vaidade, mas porque a gente não quer que alguém precise dar banho na gente, né? Tá bom? Das demências todas, veja só. Ó, eles entrevistaram 1.656 indivíduos, ó, e acharam 118 demenciados. Cidade pequena. Praticamente 60% dessas pessoas, ou 2/3 aqui, ó, tem doença de Alzheimer. Ou seja, a doença de Alzheimer não é todas as demências, é só a causa mais comum no planeta. Veja aqui, ó, que esse amarelinho, esses 14, é um misto de doença de Alzheimer e alterações circulatórias cerebrais. É uma doença degenerativa, a doença de Alzheimer, com atrofia cerebral, e é mais alterações circulatórias. A gente chama isso de demência mista. Então, se somar os 56 com 14, dá 70. Depois tem outras causas, tem a pura demência vascular, que é por múltiplos infartos, múltiplos pequenos AVCs. Tem a doença de Levy, que é da minha mãe, tem a demência frontotemporal, tem a demência alcoólica, tem a demência por HIV, tem várias outras. 50% aos 90 anos. Países ricos, países bem desenvolvidos, mas lá está acontecendo um fenômeno interessante. Com os cuidados que estão sendo dados aos idosos há algumas décadas, a expectativa de chegar naqueles 150 milhões em 2050 está diminuindo. Por exemplo, na Escandinávia, na Suécia, Noruega, Dinamarca, em Finlândia, onde eles não deixam os velhos parados em casa, eles colocam toda a velharada funcionando, se reunindo. E olha que são países que neva pra caramba, neva no inverno, de 3 metros de neve de altura, e ninguém consegue sair de casa, mesmo assim eles dão um jeito de reunir as pessoas. É um programa de saúde de idoso, mesmo como assim, é um modelo que a Unicinos faz aqui no Pro Maior, que não deixa nenhum velho parado, afundado na poltrona ou no sofá, né, isolado em casa. Em 1891, que se deu nome às células cerebrais de neurônios, cheio de bracinhos e perninhas, feitos assim por Deus, para quem é cristão que nem eu, para elas se comunicarem umas com as outras, transferirem mensagens, transferirem informações, se manterem interconectadas. Neurônios são células que procuram outras para se comunicar, quimicamente. Então, foi uma médica brasileira, uma cientista brasileira, que chegou nesse número aqui, a Suzana Herculano Zell. E ela fez uma contagem milímetro cúbico por milímetro cúbico do cérebro humano e achou uma média de 86 bilhões. E aqui tem figuras bonitinhas de computador. Se descobriu antes do Alzheimer, em 1897, o Alzheimer já era vivo. Veja que ele pegou esse início de conhecimento científico, de que os neurônios não se encostam. Tem uma pequena fresta entre eles, tá? Que se chama sinapse. Muita gente já ouviu falar que as nossas sinapses precisam estar sempre ativas. Isso aqui é desenho de computador, bonitinho, lisinho. O neurônio verdadeiro é crespo. E Deus fez assim, que aumentassem as áreas de comunicação. Eles aumentam os galinhos, eles têm brotamentos para serem saudáveis. E assim, elas aumentam os pontos de comunicação entre elas, né? São células que parecem arbustos, né? Ó, tem neurônios que são assim, ó. Tem mais de 1000 conexões. E o que vocês estão vendo aqui é um filme verdadeiro, não é de computador, é um neurônio procurando outros amigos, procurando outros neurônios para se comunicar. Isso aqui é neurônio saudável. E vocês vão ver no final dessa primeira metade que o caminho para quem mostra demência é o inverso, ele encolhe. As regiões do cérebro envolvidas na memória, chamadas hipocampos, e é onde ficam registrada toda a vida da gente.
década por década, camada por camada de células aqui. Temos dois, um de cada lado. E a amígdala é uma região que administra nossos medos e cuidados. Então, são nossas memórias que nos protegem, ou as memórias saudáveis, as paixões que a gente teve, as coisas que a gente gosta, as boas lembranças da vida, o cheiro do bolo e do bolinho que a avó fazia, o primeiro beijo que a gente deu, a professorinha que a gente teve, os bons amigos que a gente teve, eles ficam na amígdala, gravados. E também os traumas, infelizmente, ali também ficam. As surras que a gente levou, o assalto que a gente sofreu, os desgostos que a gente teve, as decepções. Então, a amígdala, ela é um outro núcleo, mas ele foi feito para nos alertar, para não repetir erros, ou para repetir coisas boas. Então, a amígdala dá o lado emocional das memórias. Então, por exemplo, na síndrome do pânico, a amígdala incha. Logo depois que a gente é assaltado, ou que alguém entra na nossa casa, ou a gente se envolve num acidente de trânsito, a amígdala fica hiperativa, ela até aumenta de volume. E a gente começa a sair na rua com medo, né? Com medo de ser assaltado de novo, de passar pelo mesmo lugar onde foi assaltado. Com medo de dirigir, se a gente se envolveu num acidente de trânsito. É preciso acalmar essa região. Então, essa região é útil para que a gente não ponha a mão na chapa quente. Para que quando a gente estiver caminhando numa floresta, numa mata, e passar um bicho rastejando na nossa frente, que a gente pare e dê um pulo. E antes da mesma gente pensar, dilatar a musculatura, ficar retesada, a respiração aumentar, o fluxo sanguíneo nos músculos ficar aumentado para a gente poder correr. Mas o hipocampo é a região que atrofia. Então aí está um detalhe. Como é que a pessoa esquece que dia é hoje, que mês é hoje, do aniversário que foi semana passada, do casamento, no batizado de um neto, ela não lembra mais, da última vez que saiu com a família para jantar, e lembra fortemente das coisas do passado. Porque, primeiro, a perda de células do hipocampo é do presente para trás. A gente esquece que dia é o que fez hoje, por isso a gente fica repetitivo. Essa última semana que a gente fez, no último mês, no último ano, e vai indo para trás, na última década. Mas pode continuar lembrando com detalhes do dia do seu casamento, porque essas coisas ficam noutra região do cérebro. Então, a pessoa diz assim, ela tem preguiça de pensar do que aconteceu hoje, porque as coisas do passado ela lembra muito bem, com a ajuda da amígdala. Ele só vai lembrar das coisas do passado que foram importantes para ele, que marcaram ele até hoje. Daí isso a gente não perde, infelizmente. Aqui, como é atrofia cerebral, olha só, essas curvas aqui eu quero conservar no meu cérebro. O hipocampo é essa estrutura aqui, ó, que foi cortada assim. Então, aquilo que estava comprido foi cortado assim, tá? Que nem o rocambole, quando a gente corta e vê as voltinhas dentro dele, certo? Então, isso aqui é o hipocampo cortado, ó, à esquerda e à direita. E quando a gente atrofia o cérebro, perde o volume, no laudo da ressonância está escrito assim, redução volumétrica encefálica, caracterizada por alargamento dos sulcos. Sulcos são aquelas voltinhas, né? Os giros aqui, ó, sulcos são isso aqui, porque isso aqui murcha, aumenta o espaço aqui, né? Dilatação dos ventrículos, que são essas bolsas de líquido. Olha que no normal, elas têm o tamanho de uma pequena borboleta no corte. E isso aqui, largão, assim, é porque esse tecido aqui encolheu. Então, olhando desse lado esquerdo aqui, ó, de quem está olhando de lá, um cérebro normal, o hipocampo tem esse tamanho, quando cortar devagarinho, ele faz essa voltinha aqui, ó. E no cérebro da doença de Alzheimer, ele encolhe, deixando esse buracão, deixando esse espaço aberto.
Isso é a atrofia hipocampal. E isso tem grau. Tem 0, que é não ter nada, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Quem dá essa classificação, quem criou isso foi um médico holandês, que eu conheço muito bem, que foi presidente da Alzheimer Internacional. Ele é muito querido, Philip Scheltens. Então a gente vê isso aqui, ó. Ao passar das décadas, é um processo para todo mundo. O que muda é a velocidade com que isso acontece e em que década. Encolhendo e vai abrindo esses buracos aqui, ó. Acho que isso é visível. Do 1 para o 3 aqui, ó. O Dr. Alzheimer era um clínico geral da Alemanha, de uma cidadezinha do sul da Alemanha, a região maior, que é a Baviera, ou Bavária, né? Uma cidadezinha pequena chamada Market Breit, e que logo se formou, ele passou por 4 faculdades de medicina, primeiro Berlim, depois ele foi a Würzburg, depois ele foi a Tübingen, depois ele voltou para Würzburg, que era a cidade que ele preferia para se formar. E logo que se formou, ele começou a trabalhar com doentes mentais e se apaixonar por aquilo que naquele final de século XIX, 1893, ele se formou. A data de nascimento dele é 14 de junho. Ele a tratar dos doentes mentais. Tinha muita sífilis cerebral na época, sífilis não tinha cura. Tinha muitos casos de AVC, que as pessoas tinham uma pressão altíssima, diabetes, colesterol. Não tinha as doenças de hoje, só que não eram sabidas e nem tinha tratamento. Aqui é a esposinha dele, a Cecília, que era viúva de um paciente. Ele foi atender um paciente no norte da África, que era um banqueiro judeu e comerciante de joias. O professor do Alzheimer mandou ele buscar o paciente rico lá, de navio. E na viagem de volta, o banqueiro morreu. E o Alzheimer fez amizade com a viúva. E 2 anos depois, eles se casaram. E aí nasceu a filha mais velha, a Gertrude, o Hans e a Marie. Mas a Cecília morreu cedo, morreu com 51 anos. Então esse é um museu que tem lá nessa cidadezinha, que tem as coisas do Alzheimer lá dentro. Aqui é o nosso personagem jovem, na faculdade de medicina, ele fazia parte dessas irmandades. O Dr. Alzheimer, depois se formou, ele foi trabalhar nessa clínica geriátrica, que foi criada pelo rei Ludovico II, que era maluco, que era doido, tá? E ele criou um asilo para os doentes mentais, chamado, isso é em Frankfurt, Castelo dos Insanos. Ele trabalhou lá durante 14 anos. E lá, além de ele entrevistar muitos doentes mentais, muitos demenciados, com sífilis, com AVC e tal, tinha esquizofrenia, tinha transtorno bipolar grave, tinha tudo que podia nesse asilo, tá? Os asilos dos epiléticos e insanos, em Frankfurt. Lá ele conheceu o melhor amigo dele, que ele deu muita sorte, que se chamava Franz Nissel. E o professor Scioli também. Eu vou dizer por que chegou. Quando ele estava lá, apareceu essa senhora aqui, a dona Auguste Detter, com essa aparência aqui de 51 anos, a idade da mulher dele. E ela já estava totalmente esquecida. O marido dela, que era um gerente de uma ferrovia, levou ela lá porque ela estava estranhando ele. Ela implicava que ele tinha uma amante escondida no porão de casa. Ela já não tomava banho, já não se cuidava, não cuidava da casa e estava bem perdida, aos 51 anos. Isso chamou a atenção do Alzheimer. Ele fez uma longa entrevista com ela durante 3 dias. Tá? Aqui está a entrevista dela em alemão, no caderninho do Alzheimer. Isso aqui foi encontrado muitos anos depois, as anotações, e aqui está traduzido para português. É muito chocante, assim, que ela está bem perdida nas respostas. Já é um caso grave. Ele ficou muito curioso. Como é que uma mulher de 51 anos mostra uma demência precoce, assim? Mostra uma esclerose, entre aspas, aos 51 anos. E esse grandão aqui, o Franz Nissel, ele teve um convite, ele trabalhava muito com microscópio, era um grande microscopista, assim, estudava as fatias do cérebro. E ele descobriu um método de colorir os neurônios, porque quando se
cortava o cérebro naquele tempo das pessoas que faleciam, era tudo muito igual, parecia um queijo, não se enxergava os neurônios. Daí ele disse para o Alzheimer, eu descobri um jeito da gente enxergar os neurônios, que é corando eles com corante de Bieshopsky, com corante de prata. Aí a gente consegue ver e contar os neurônios. E era o melhor amigo dele, inclusive era padrinho da filha dele. Aí o Dr. Nissel foi primeiro para Munique, onde tinha esse enorme hospital psiquiátrico aqui, a Clínica Psiquiátrica Real da Universidade Maximilian, de Ludwig Maximilian, que existe, está de pé até hoje, e faz parte da Universidade de Munique. Lá, o psiquiatra, chefe, era esse barbudo aqui, o Dr. Emil Kraepelin. Kraepelin era simplesmente o homem que mais entendia de transtorno bipolar. E o livro que ele escrevia de transtorno bipolar, o Tratado de Psiquiatria, descreve o transtorno bipolar hoje perfeitinho como é até hoje. Era todo o detalhamento como é o comportamento maníaco, depressivo, alternante de humor do transtorno bipolar. E o Nissel foi trabalhar com ele, porque neurologia e psiquiatria não se separavam naquele tempo. Todos os pacientes eram portadores de alienação mental. Aí, em 1906, trabalhando lá em Munique, a dona Auguste faleceu. E o assistente que deixou lá, esse italiano, com quem a gente rende muitas homenagens, ele mandou um telegrama para o Alzheimer e disse assim, olha, aquela sua paciente morreu, aquela mulher jovem, morreu toda encolhida, com pneumonia, com escaras, choque séptico, como morre até hoje. Que não deveriam, mas encolhem, vão perdendo massa muscular, vão tomando uma posição semifetal. Tá? E aí ele mandou o cérebro dele, da dona Auguste, de Frankfurt para Munique. Eles fizeram as primeiras lâminas do cérebro da dona Auguste e encontraram um monte dessa sujeira em volta dos neurônios, assim, ó, dessas coisas marrons. Aqui ali é o material de uso do Dr. Alzheimer, que também começou a estudar no microscópio. Depois, melhorando o método, a gente viu esses pontos de ferrugem, digamos assim, pelo cérebro, ó, e hoje a gente sabe do que isso é feito. Esse acúmulo dessa sujeira aqui se chama beta-amiloide. E eu vou explicar para vocês que hoje as descobertas estão muito focadas nesse sentido. Tá. E ampliando mais, esses desenhos aqui foram feitos pelo Alzheimer, tá? A gente via que os neurônios, perto de onde estavam esses borrões aqui, ó, eles iam perdendo os prolongamentos, eles iam murchando, iam atrofiando. Iam perdendo e viravam uma gota. O neurônio assim já não funciona mais, ele já não se comunica. Ele está pronto para desaparecer. E dentro do neurônio mesmo, tem um acúmulo de uma outra proteína de desarranjo celular, que a célula está se desmontando, digamos assim, na sua arquitetura, se chama proteína tau. E essas duas coisas a gente faz exame de sangue hoje, ou no líquido espinhal. A gente dosa o beta-amiloide e a proteína tau, fruto da morte neuronal. Tá? O Dr. Alzheimer, em 1907, ele contou a história da dona Auguste num encontro lá dos médicos, 38º Congresso dos Médicos, dos Alienistas do Sudoeste da Alemanha, 7 de novembro de 1906. Como sei essa coisa? E aí ele contou o caso da dona Auguste. Olha, uma mulher de 51 anos perdeu a memória, estava realmente confusa, o cérebro dela estava num envelhecimento cerebral precoce. Ele apresentou durante 10 minutos, ninguém deu a menor bola. O Dr. Alzheimer publicou o caso da dona Auguste com os desenhos, não tinha fotografia do microscópio na época, ou seja, não publicava fotografias em livro, numa revista médica. Está escrito assim, sobre uma estranha doença do córtex cerebral. O Dr. Kraepelin, em 1910, num daqueles livros dele, começou a chamar a doença que dá nos cérebros, assim, de doença do Alzheimer, a doença do Alzheimer. Então, o Alzheimer não foi o Alzheimer que disse assim, essa é a minha doença. Não, foi o chefe dele que fez homenagem ao Alzheimer, puxando a brasa para o Serviço de Neurologia de Munique.
Olha aqui, de Frankfurt para Munique tem essa distância, que o cérebro da Dona Auguste viajou daqui para cá. Porque ali em Praga havia um outro serviço de pesquisa em neurologia muito famoso, o Dr. Arnold Pick. E esse médico aqui, assistente dele, tinha descrito 7 casos iguaizinhos ao do Alzheimer. Só que esse aqui não fez alarde. Tá, agora eu vou contar para vocês como é que a coisa se desenrola. Como é que o paciente chega para mim no consultório? Com queixas de memória, de esquecimento. Mas eu posso ter de vários jeitos esse esquecimento. Eu posso dizer, Dr. Paulo André, eu ando esquecido. Tá, vamos ver como, quanto. Por exemplo, mulheres passando pelo climatério, pela menopausa. Já tem queixas de dificuldade de concentração e memória pela perda hormonal, pela perda estrogênica, que protege vocês. E isso é muito impactante, porque a menopausa para as mulheres é uma coisa muito, não é exatamente súbita, mas muito marcante. Tá? O climatério pode ser 10 anos antes de parar de menstruar ou 10 anos depois que vocês sofrem os sintomas. A reposição hormonal ela é benéfica nesse sentido de melhorar a memória. Tem que tomar os outros cuidados para câncer de mama, naturalmente, do colo de útero, tem que ser equilibrado, varizes e tudo mais. Isso aí a ginecologista decide junto com vocês, mas para a memória é bom. Já o homem, como tem uma perda hormonal muito mais lenta, nossa andropausa, nossa baixa de testosterona leva 30 anos, a nossa perda de memória não é tão grande assim. Mas as mulheres chegam. Depois de ter Covid, a gente não fica esquecido? A maior queixa que foi no meu consultório depois da pandemia foi memória. Sim, o Covid, quando passa pelo cérebro, ele deixa atividade inflamatória, ele não deixa áreas mortas, tá? A não sei que o cara tenha tido um AVC, uma trombose. Mas o vírus do Covid entra pelo nariz ou pela corrente sanguínea. Eu dei uma palestra para a Unicinos em 2021 sobre isso, sobre como o Covid afeta a memória. Então ele passa pelo cérebro dando dor de cabeça, perda de olfato, perda de paladar, entra pelo nariz, deixa alterações, substâncias químicas tóxicas no cérebro e vai embora. E a gente fica todo lerdo. Pessoas que têm repetidos Covid se queixam de ficarem com a memória muito ruim. Porque ele muda quimicamente o cérebro, que depois consegue se recuperar, pelo menos em parte. Tá, mas de qualquer forma, eu ando mais esquecido do que eu me conheço. Tá, o nome disso é declínio cognitivo subjetivo. Mas, tu anda te perdendo na rua, procurando pela Hermes Macedo, pela JH Santos, pela Incosul, pela Casamena. Então, essa é só uma piada, mas é vida real da pessoa procurar pelo que não tem mais. Bom, a segunda fase se chama comprometimento cognitivo leve. Vamos para o gráfico, então. Então, eu me sinto um pouquinho aqui, tá? Eu já não tenho mais a mesma memória de quando eu tinha 25 anos, onde eu lia 150 páginas e elas estavam lidas, estavam estudadas. Agora eu leio 30 páginas e eu tenho que voltar outro dia para lembrar de onde é que eu parei. Mas a memória também fica seletiva. A gente não se preocupa mais em decorar coisas. A gente faz a leitura de um livro, de um artigo científico, pega a essência, o significado daquilo ali, e os detalhezinhos de números, estatísticas e coisas, a gente deixa meio para lá. Né? Então a gente filtra muito a memória fica mais seletiva conforme a gente envelhece. E isso é um processo natural de poupar o cérebro. É natural. Quando a gente começa a descer a ladeira, aqui, ó, começa a ficar notadamente mais esquecido, isso se chama declínio cognitivo leve ou comprometimento cognitivo leve. CCL. Tá? Ou seja, o gato subiu no telhado. A senhora repetidamente está perdendo seus óculos, perdeu chaves, muitas vezes, não se achou nos caminhos, já está ficando barbeiro na direção, mas ainda conversa comigo lucidamente.
sabe que dia é hoje, que mês é hoje, que ano é hoje, os aniversários dos seus filhos, que eu sempre pergunto. Ela ainda se governa, mas está piorando a memória. Essa curva normalmente leva 5 anos descendo. Isso aqui é normal ou é patológico? É patológico, porque o normal seria manter a memória lá em cima. E lá na frente a gente ficar mais esquecidinho, digamos assim, lá nos 90 anos mais lerdo, mais boca aberta, como a gente diz, para baixar aplicativos, insira seu e-mail, receba a senha, vai estar indo aí um código para você inserir no seu celular, você tem 30 segundos para inserir o código. Pô, isso é judiação com os idosos, né? Mas quando a gente cruza essa linha aqui, ó, que é exatamente a declaração da demência, ó, independência das atividades da vida diária, não consigo mais viver sozinho sem deixar o bico do gás ligado, vazando, ferver a chaleira, queimar a comida, todo mundo fez isso uma vez. Que joga a primeira pedra quem nunca deixou a porta aberta, ou bateu a porta com a chave para dentro, ou não está procurando seus óculos, ou procurando sua carteira. Agora, a gente pegar a garrafa térmica do chimarrão, a chimarrita, para esquentar a água, botar em cima do bico e derreter, não é normal. Então, essa curva aqui a gente não quer para nós, porque a gente vai acabar na dependência. Tem que segurar isso aí. Então, quais são os fatores de risco? Primeiro, envelhecer. Só não perde a memória quem não fica velho. E os que chegam aos 100 anos com a memória boa são uns privilegiados, que, como vocês viram ali, são uma exceção. Tá? As mulheres têm mais perda de memória que os homens, por uma série de fatores genéticos e pela perda estrogênica. Não é sexismo. É verdade, é uma proporção de 2 para 1. Tá? O que não impede os homens de terem Alzheimer. Óbvio que tem muito. Tem muito dos dois, mas tem um número maior de mulheres. Se a gente tem certos genes, eu vou chegar nas novidades dos genes, um deles, inclusive, chama apolipoproteína E4, ApoE4, que é um gene de limpeza do cérebro, digamos assim. De limpar do cérebro toxinas, substâncias oxidantes, manter os neurônios desenvolvendo, sabe? Aprendendo. Já falei que na síndrome de Down eles desenvolviam cedo, né? Demenciam. Quem tem aqui um familiarzinho com síndrome de Down, antigamente chamado mongolismo, saiba assim que aos 45 anos, 8% dele está dando sinais de demência, aos 50, 16, aos 55, 32. Ou seja, eles dobram também a cada 5 anos, só que começando aos 45. Então, era aquele pacientezinho com síndrome de Down que era bem independente, que tomava banho sozinho, e aí ele começa a ter incontinência esfincteriana, ele começa a se mijar, e ele não se urinava mais desde que era pequenininho, com 45. E começa a não conseguir fazer as coisas sozinho, quando tem Down. Muita pancada na cabeça também contribui para o Alzheimer, porque aumenta a produção de beta-amiloide e de proteína tal. Ou seja, existe a encefalopatia dos boxeadores, a do Maguila, a do Bellini, que levantou a taça da Copa do Mundo de 62. Né? O Muhammad Ali, o Cassius Clay, ele teve Parkinson e mais tarde demenciou, porque depende da região do cérebro que é lesionada pelos impactos. Ou seja, esses lutadores de MMA e UFC, que já têm a orelha de repolho, como a gente diz, como é que vai ser o envelhecimento deles? Nós vamos acompanhar. Do Minotauro, não sei mais um monte de gente. Porque se tu começa a levar nocaute, cada nocaute é um acidente de trânsito. É uma concussão cerebral. E tu está sofrendo concussões repetidas. Isso não vai acabar bem. Né? Então, isso aí se conhece desde o início do boxe, lá, mais de 100 anos atrás, na Inglaterra. Por isso que tem luvas e protetor para a boca e tudo. E na Olimpíada tem protetor de cabeça, porque eles são todos jovens.
Mas a história do boxe é assim. Se o cara vai nocauteando os outros, ele vira campeão e ganha o cinturão. Se ele começa a ser nocauteado, é melhor ele abandonar o esporte, porque ele vai acabar no lar geriátrico. Então, ter escolaridade menor, ou seja, ser analfabeto ou semi-analfabeto, você tem menos bagagem para perder, tem cultura maior. Tudo que afeta o cérebro, pressão alta, diabetes, que altera a circulação, cigarro, colesterol alto, que é o meu caso, sedentarismo, que não é mais meu caso, já fui 30 anos sedentário. Ah, mas o estresse todo mundo tem, né, doutor Paulo? Nos dias de hoje, quem é que não tem estresse? Pois é, mas como é que a gente administra esse estresse? De bipolaridade mais ainda. Quem vive com depressão, eu vou falar no final sobre depressão, acelera a morte dos neurônios. Quem não trata a depressão, sabe? A depressão tratada é outra coisa. Depressão não tratada acelera a morte dos neurônios em 4 vezes a velocidade normal. E com surtos da bipolaridade em 10 vezes. Aqui está escrito em inglês, os que têm esse gene e não portadores, eles seguem a memória. Tá? Mas quem tem esse gene, quando tem perda de memória, tem mais cedo. Ó, os roxos. Eles perdem a memória 10, 15 anos dos que não têm. Tá? Esses aqui são os que têm outros genes, outras mutações muito cabeludas que dão doença de Alzheimer precoce. Que nem naquele filme Para Sempre Alice, onde a mulher começa a perder memória com 50 anos. Que nem a dona Auguste Deter, que hoje a gente sabe que tinha uma mutação na pré-selenina 1. As lâminas do cérebro da dona Auguste Deter foram encontradas em 1995. E aí foram feitos os testes para saber o que ela tinha, aquela paciente do Alzheimer. Tinha um tipo precoce de doença de Alzheimer, mas que serviu para conhecer. Essa sigla aqui, ApoE4, tá? Ela aumenta o depósito daquela proteína tóxica, da proteína tal, da inflamação no cérebro, esculhamba tudo. E é só isso, Paulo André? Não, nossa, os geneticistas estão malucos com a doença de Alzheimer. Aqui tem mais de 20 genes. Alguns genes são protetores e alguns genes são deletérios. É uma sopa de letrinhas. Ou seja, não adianta a gente fazer uma terapia gênica, combater só o beta-amiloide. Tem muitas outras coisas em jogo, infelizmente. É muito mais complexo do que isso. E o que nos protege? A gente se manter um velho ativo, culturalmente, ou seja, se manter lendo, estudando, fazendo atividades mentais, que nem o trabalho da Viviane Nobre, aqui, do Grupo Mente Ativa. Uma pessoa idosa isolada é como um neurônio sozinho, ela morre sozinha. Ela não usa o cérebro dela. Mesmo que ela leia muito, atividades sociais, uma atividade física constante, não precisa ser intensa. Então, quando é que a gente está em suspeita? Quando a pessoa repete a mesma pergunta, várias vezes na mesma conversa, a pessoa pergunta 2, 3 vezes, que horas que é a consulta com o Dr. Paulo André? Dali a 5 minutos, que horas mesmo é a consulta com o Dr. Paulo André? Mais 5 minutos, eu já te perguntei que horas é a consulta com o Dr. Paulo André? Na mesma conversa, claro. Conta sempre as mesmas histórias, sempre as mesmas memórias e traumas, repetidamente na mesma conversa. Tem aquelas pessoas que são chatas, vamos dizer assim, que cada vez que encontra com a gente, lembra das mesmas coisas da nossa juventude. Mas esse é um saudosista. O negócio é na mesma conversa. E a pessoa não lembra mais como cozinhar, como pregar um botão, como consertar as coisas, trocar a resistência do chuveiro, que agora é toda diferente. Jogar carta, não sabe mais qual é a hora de bater, qual é a hora de pegar o morto. E antes jogava carta muito bem, tá? Se perdeu na vizinhança, a capacidade de pagar as contas, porque a pessoa perde o dia de pagar as contas, então ele vai pagar tudo com juros, ou não vai pagar. Esquece que tem que tomar banho. O velhinho que está assim demenciado, ele pendura, a velhinha pendura o mesmo vestidinho, ou o velhinho a mesma calça e camisa no cabide, quando vai dormir, no outro dia ele veste de novo, e veste de novo, e a semana inteira, e 2 semanas. E aquele que a gente começa a sentir o cheirinho de que ele está usando a mesma roupa suja faz dias. Tá? Então ele perdeu essa noção.
de higiene, de cuidado. E ele diz que está tudo bem, que ele não precisa tomar banho. Tá? E ele não sabe mais, ele entrega para os outros tomarem todas as decisões. Isso são sinais da Universidade do Sul da Flórida. Isso aqui eu posso passar um por um com vocês, então. Tem dificuldade para lembrar das conversas que foram conversadas, né? As esposas vão dizer que os maridos nunca prestam atenção naquilo que elas falam. Repete as mesmas perguntas e as mesmas histórias, perde coisa pela casa, esquece de desligar o fogão, dificuldade de encontrar palavras, fica faltando muitas palavras na conversa da pessoa, não consegue terminar as frases. Isso é demência genérica, tá bom? Não é só doença de Alzheimer. Dificuldade de se expressar. Dia, mês e ano, feriado, aniversários da família. A gente diz assim, amanhã nós vamos passar lá e pegar para o almoço do tio João. Daí a gente chega lá, ele está de pijama. A senhora não está pronto ainda? Não, por quê? O que tem hoje? Ele esqueceu do que a gente combinou ontem. Tá? Já se perdeu na rua, e até mesmo de arrumar cama, operar a máquina de lavar, que é uma máquina de lavar que ele sabe operar, não é uma máquina nova. Quando a gente troca da Netflix para outra operadora, tá? É outro controle remoto, é outra numeração de canais. A gente tem que aprender tudo de novo. Ou então tem que chamar um neto para configurar para a gente. Né? Mas aí é normal. Precisa de ajuda para quase tudo, senão se atrapalha todo. Até mesmo de ir no mercado. Tem velhinho que vai no mercado 6 vezes morando perto do bumbum, porque cada vez ele lembra de uma coisa. Ele vai lá, compra o pão, depois ele volta, compra o leite, depois ele volta, compra o café. Tá? E esse aqui é um sinal que não está ali, ó. Mas a gente começar a caminhar assim, é sinal de que o cérebro está dando para trás, ficando curvadinho e arrastando os pés. Então a gente manter o passo largo e uma boa velocidade, o tempo que a gente calcular o tempo que a gente levanta da cadeira, dá 5 passos para frente, 5 passos para trás e senta de novo e pode cronometrar. Tá bom? Ó, a lentidão da velocidade da marcha, muitos anos antes, várias outras demências, não só Alzheimer, tem esses sinais. Bom, numa fase inicial, então, a pessoa já fica embananada, vamos dizer assim, já não consegue mais colocar as coisas em ordem das coisas que ela precisava fazer num dia como hoje, sábado. Precisava levar roupa para lavanderia, coisa do tipo, levar o cachorro para pet, perder os objetos, repetições, chama atenção na mesma conversa. Já vai se desligando das coisas, tipo assim, já não me interessa mais acompanhar um noticiário, por exemplo, só tem notícia ruim mesmo, né? Só guerra, crime, judiaria, é verdade. Mas assim, o senhor em que estão acontecendo guerras pelo mundo? Em que lugares estão acontecendo guerras? Ah, essas notícias eu não olho mais. Mas ele não tem a menor noção, será que não sabe? Entre a Ucrânia e a Rússia, ou lá entre os israelenses e o Hamas. Bom, e a gente perde, primeiro ano, o ano, é comum me dizerem 1925. 1925? Mas a senhora não nasceu em 1935? Tem, portanto, 90 anos? Aí eles ficam assim, eu estou meio confuso mesmo. É que ela viveu a maior parte da vida dela nos anos 1900. E ela sabe que o final é 25, daí ela me larga 1925. O mês que nós estamos, dias da semana. Nessa fase inicial, a pessoa ainda não se perde pela rua, mas já começa a ficar barbeiro, dirigindo devagar demais, entrando em rua contramão, avançando na faixa de segurança, avançando no sinal vermelho, andando pelo lado esquerdo da faixa, e já está na hora de entregar a direção. E é um problema. E tudo isso acompanhado dessa palavra aqui, ó, anosognosia, que é uma negação do problema, que é fazer de conta que não. Como ele esquece dos próprios esquecimentos, ele vai dizer que a memória está ótima. Aí é que ele está com problema. Tá? Porque A é o prefixo de ausência, né? A anemia é a falta de sangue. Noso é doença.
ou patologia. E gnoses é conhecimento ou consciência de alguma coisa. Então, é a falta de noção da sua própria memória. A pessoa que resiste, ela diz, eu estou ótimo, não tem problema nenhum, não sei porque meus filhos estão me trazendo aqui. Eu acho que eles querem é pegar meu dinheiro. Tá bom, que idade que o senhor está? Não sei, que idade que eu estou, hein? Então não está nada de ótimo, certo? Mas aí ele já começa a ficar inquieto, já tem sintomas comportamentais também, que a gente leva muito em consideração. Ele parece triste para nós, angustiado, mas ele não consegue falar dessa tristeza. Quando vai no psicólogo, ele não consegue falar da tristeza. Sabe? Ou então, ele fica falando tem manifestações paranoides, ou seja, começa a falar de coisas lá do passado, do que ele ainda tem muito ressentimento. Ruminação depressiva. Tá? Diz que as pessoas estão roubando as coisas dela, porque afinal ela esconde as coisas dela e não acha. Aí tem alguém que entra aqui e mexe e tira do lugar, porque como é que as minhas agulhas de tricô foram aparecer na gaveta da cozinha? Ué, só pode ter sido a senhora mesma que levou para lá. Mas eu não estou louca, aquilo lá não é lugar de ter agulha de tricô. Mas não vamos usar botar câmera, foi ela mesma que levou para lá. Então, vai faltar o dinheiro, nós vamos ficar pobres, vocês vão me largar no lar geriátrico. E aqui tem um sintoma muito grande, seja do homem para a mulher ou da mulher para o homem, que a dona Auguste tinha, que é o delírio do ciúme. Então, é um velhinho de 90 anos, que diz que a velhinha de 85 apronta. E que ele segue ela na rua, porque ela vai se encontrar com os homens, tudo homem mais novo. Quando ela recebe o rapaz que vem fazer a leitura da luz ou da água, ele fica espichando o olho, assim, vendo que como ela está sorridente para o rapaz que está fazendo a leitura. Ou que empacota ali as mercadorias no supermercado. E a velhinha também, esse velho sem vergonha aí, cheio de mulher aqui em volta dele, as cuidadoras, né? Então, isso é síndrome de Otelo, Otelo de Shakespeare. Síndrome de Diógenes é juntar lixo. Eu conheci pessoas que têm a casa inteira cheia de cacareco. Então, tipo assim, uma peça toda, eu dei interdição no primeiro dia que o filho mostrou as fotos. Tinha triciclo sem roda, boneca sem cabeça, parecia um filme de terror. Tinha uma sala só de sombrinha e guarda-chuva quebrado. O pátio era um lixão, tinha pilhas de tijolos, de madeirinha, de arame, de pneu, tudo juntando água para o mosquito da dengue, vaso sanitário quebrado, balde furado, e ele está tudo ótimo, os tesouros que ele tinha. Porque ele sempre diz que aqueles guarda-chuvas sombrinhos um dia ele vai arrumar, que aquilo presta. O que presta um balde furado? Ou uns pedacinhos de fio desse tamanho, assim, que ele vai emendar fazendo o quê? Né? Isso é Diógenes, tá? Que também dá na esquizofrenia. São os acumuladores, mas acumulador idoso. Tá? Numa fase mais para frente, eles já não sabem mais nada de dia, mês e ano e se perdem na rua. Tá? Já deixa de fazer muita coisa, já deixa de cozinhar, já começa a mostrar que escapa urina, tem que usar fraldinha, ou aqueles novos, sabe? Já deixa de tomar banho, se a gente não dá banho, ajuda a trocar de roupa. Ainda reconhece familiares, mas está mais voltado para o passado ainda, só fala coisas do tempo antigo mesmo. E já o discurso fica bem mais difícil. Já fica agitado quando o sol está se pondo, nesse horário para frente agora. Começa a querer voltar para sua casa. Isso é muito típico, tá? Eu quero voltar para minha casa, mas a senhora está na sua casa. A senhora mora aqui há 40 anos? Disse, não, mas não é essa casa que eu estou falando. É lá em Rolante. É a casa dos seus pais que ela quer voltar. Como se ela ainda existisse, como se eles ainda estivessem lá, esperando por ela. A minha avó queria voltar para Minas Gerais. Isso aqui, eu só quero voltar, isso aqui é um neurônio morrendo. É uma cena triste. Isso aqui é uma neurodegeneração.